Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal de notícias do Flamengo. 220 milhões de reais entram em jogo e Landim pode vender craque do Flamengo para time da Premier League. Arrascaeta pega a nação de surpresa e revela na web procedimento médico. Futuro de renegado no Flamengo é definido. Zico não perdoa Vitor Pereira e revela a grande fragilidade do Flamengo na Supercopa e no Mundial de Clubes. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Ontem em Itaquera, infelizmente o time feminino do Flamengo foi goleado pelo favoritíssimo Corinthians por 4-1 e ficou com o vice da Supercopa do Brasil e levou para casa 300 mil reais em premiação, enquanto o Corinthians merecidamente levou 500 mil reais de premiação. Daiane fez o gol de honra do Flamengo. A diretoria e a comissão técnica do Flamengo agora planejam o elenco para a sequência da temporada. E alguns jogadores que não fazem parte dos planos do técnico Vitor Pereira devem mesmo ser emprestados ou vendidos. Essa aí é a situação do goleirão Hugo Souza, o famoso Neneca, segundo apurado aí pelos torcedores.com. O técnico português já deu o seu aval para o Braz negociar a saída do goleiro. Nas últimas semanas, o Zamalek, do Egito, procurou a diretoria do Flamengo para saber as condições de negociação com o goleiro. A ideia do clube africano é fechar a negociação por empréstimo e com a opção de compra, mas a diretoria do Flamengo tem o desejo de negociar o goleiro em definitivo. Ele ganha 175 mil reais por mês. Hugo Souza já tomou conhecimento do interesse do Zamalek e vai conversar com a sua família e principalmente com André Bahia, que é seu empresário, a fim de avaliar aí os pontos positivos e os negativos da proposta do clube egípcio. O jogador, inclusive, já sabe que o seu ciclo no Flamengo está praticamente encerrado. Aí eu te pergunto, você venderia o Hugo Neneca agora? Coloca aí. Enquanto o Rodrigo Caio já reestreou pelo Flamengo, o Bruno Henrique foi até Marrocos para acompanhar parte dos trabalhos técnicos da equipe. Muitas peças preocupam, seja por contusões recentes, ou por histórico antigo. Entre eles, Arrascaeta se destaca. O uruguaio enfrenta problemas com uma pubalgia desde antes aí da final da Libertadores. Nesse domingo, dia 12, ele postou no seu Instagram um tratamento específico que ele vem fazendo. Ele está aí usando uma bota de compressão pneumática, que é o instrumento utilizado nos membros inferiores, como as pernas e os pés, com o intuito de melhorar a circulação sanguínea e linfática daquelas regiões. O processo é muito utilizado nos tratamentos de edemas e lesões, com uso comum entre esportistas, inclusive jogadores de futebol. Essa não é a primeira vez que um jogador do Flamengo faz uso aí dessa tecnologia. Em 2019, quando o time viajou para o Mundial de Clubes para enfrentar lá o Liverpool, o Everton Ribeiro também usou a tal bota em Doha. Na época, a intenção do departamento médico do Flamengo era minimizar os impactos que o fuso horário e o longo trajeto de avião poderiam causar nos corpos dos jogadores. Com certeza, a ferramenta de compressão pneumática deve sim ajudar muito a recuperação do Arrascaeta, que quer voltar tinindo aos gramados. E aí, meu amigo, minha amiga, se você está gostando desse programa, então manda a brasa no like para fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito, aperta o botãozão vermelho aqui embaixo, aperte o sininho aqui, pronto, simples assim. Muito obrigado. Manchete. Zico não perdoa Vitor Pereira e revela a grande fragilidade do Flamengo na Supercopa do Brasil e no Mundial. Quem também não curtiu nada esse começo de temporada do Flamengo foi o nosso querido Zico, que fez questão de afirmar que a equipe não pode levar 9 gols em 3 partidas, somando-se aí a partida da Supercopa com os 2 do Mundial. Aspas, assistimos no sábado passado a vitória do Flamengo de 4-2 sobre o Al-Ahly, conseguindo assim o 3º lugar no Mundial de Clubes. Jogo difícil,
muito complicado até a expulsão do lateral do Al-Ahly. O Flamengo aproveitou bem as falhas da defesa adversária e fez os gols que deram a sua vitória. Sei que é início de temporada, mas foram 3 decisões. E um time como o do Flamengo não pode tomar 9 gols em 3 jogos, fora as chances desperdiçadas pelos adversários. Tem que saber fechar a casinha, porque a gente vai ter outras decisões pela frente, afirmou lá o nosso querido Galinho de Quintino. Agora, além do Campeonato Carioca, o Flamengo tem pela frente a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e também a Recopa Sul-Americana, que vai acontecer ainda nesse mês de fevereiro, nos dias 21 e 28. O Flamengo vai enfrentar o bom time do Independente Del Valle do Equador, que venceu a Copa Sul-Americana no ano passado. O primeiro jogo vai ser no Equador, enquanto o segundo está marcado para acontecer aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. Meus amigos e minhas amigas, eu concordo plenamente quando o Zico diz que a gente tem que fechar a casinha. A gente tomou 9 gols em 3 jogos. Isso não foi coincidência não, pessoal. Isso aconteceu depois da saída do João Gomes, que junto com o Thiago Maia eram os únicos que marcavam naquele meio de campo. O Gerson entrou e não marca ninguém. O Vitor Pereira ele vem sinalizando a cada dia que vai desfazer o quarteto mágico, o que eu não concordo. O Flamengo precisa urgentemente contratar um novo pitbull ou acreditar mais no Vidal, que apesar dos 35 anos, mostrou na última partida muita garra, determinação e vontade e mostrou também que ainda pode ser muito útil ao Flamengo. Basta que ele tenha oportunidade. E ele vem reclamando muito disso, dessa situação aí de reserva. Vitor Pereira tem que dar chances para o Vidal. Se não der certo, manda embora. Na minha opinião, quem deveria ir para esse banco de reservas era o Gerson, que até hoje não jogou nada. Vamos aguardar o que vem por aí. Mas eu não concordo em mexer no quarteto mágico. O Flamengo sempre foi campeoníssimo com esse quarteto, acrescentando aí o Bruno Henrique, é claro. E por falar em quarteto mágico, olha essa aí, o Vitor Pereira é um técnico que preza pela velocidade e o uso das beiradas do campo para formar o ataque, algo que não acontece no esquema 4-4-2, que contempla o uso titular do quarteto ofensivo flamenguista, formado por Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Entusiasta do 4-3-3, que aciona os pontas de velocidades no setor de ataque, o português ele considera desmembrar sim o quarteto mágico para aplicar a sua tática de costume. Se estamos falando de acionar pontas, entende-se que o Cebolinha, constantemente na mira da nação por atuações abaixo do esperado, vai ganhar mais espaço como titular e talvez escreva um novo capítulo no Flamengo. O plano do Vitor Pereira para escalar o ponta é barrar o Everton Ribeiro ou o Arrascaeta da equipe titular. Com condições físicas abaixo do esperado, a possibilidade é que o uruguaio Arrascaeta siga para o banco de reservas. Se do lado esquerdo o treinador deve dar oportunidades maiores ao Cebolinha, do lado direito o comandante já pede reforços. Com o Marinho praticamente descartado dos planos para o restante da temporada, uma vez que o jogador não surpreendeu o técnico por suas atuações e nos treinamentos. O português espera reposições o quanto antes e vem cobrando muito isso da diretoria do Flamengo. Vale lembrar que o Flamengo está de olho em Ângelo dos Santos e tem conversas avançadas com os agentes do atleta. E além dele, também Luiz Araújo, do Atlanta United dos Estados Unidos, também está aí no radar do Flamengo. E o Arthur, do Bragantino, que já teve aí quase para vir para o Flamengo. Vamos aguardar. Aí eu pergunto, você concorda com o Vitor Pereira em desfazer o quarteto mágico ou você tem outra solução? Me ajuda aí! Essa aqui é para a gente fechar. Manchete: 220 milhões entram em jogo e Landim pode vender craque do Flamengo para time da Premier League. Olha aí. O nosso camisa 9, ele terminou o Mundial como artilheiro, com 4 gols em 2 jogos. O seu desempenho ganhou destaque na imprensa europeia. O tradicional jornal espanhol Marca cravou em publicação desse domingo, dia 12, que o futuro do jogador brasileiro de 25 anos é voltar mesmo ao velho continente o quanto antes. Ele teve uma passagem discreta pela Fiorentina em 2019. Logo depois ele se machucou e ficou aí parado quase um ano.
Uma informação divulgada em seguida pelo portal Fichasnet, também da Espanha, agitou muito a nação. Segundo o portal, o West Ham prepara uma proposta de 40 milhões de euros, cerca de 220 milhões de reais na cotação atual, para tirar o Pedro do Flamengo na próxima janela de transferências, já agora em junho, e levar o atacante para jogar na Premier League. O Pedro ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. Em 2020, o clube investiu 14 milhões de euros, 87 milhões na cotação atual, para adquirir os direitos econômicos do Pedro. Meus amigos e minhas amigas, eu já vi esse filme e eu já imaginava que isso ia acontecer. Iam chover propostas pelo Pedro depois dessa ótima atuação dele no Mundial. Estava na cara. Ele foi o artilheiro da competição e fez 4 gols em 2 jogos. Ele se igualou simplesmente ao fenômeno CR7, o famoso Cristiano Ronaldo, pelo segundo lugar aí na artilharia. O primeiro lugar ainda fica aí com o Luizito Soares, que hoje está lá no Grêmio, com 5 gols quando ele jogava pelo Barcelona em 2015. O valor anunciado pelo portal choca, 220 milhões de reais. Seria uma pena, né, se o Flamengo vendesse o Pedro, mas a gente sabe que o mercado da bola é assim mesmo. O que me intriga mais é que ele renovou seu contrato recentemente, com multa rescisória muito maior do que a antiga. O mesmo aí aconteceu com o João Gomes. Vocês lembram disso? E logo depois o garoto foi vendido, infelizmente. O garoto está jogando tão bem que já fez até um golaço lá na Inglaterra. Será que essa postura do Flamengo está certa? Vender, vender, vender e não trazer ninguém? Ou quando traz é jogador velho e em final de carreira? Ô Braz, toma jeito, cara. Vai trazer, vai comprar garoto novo, traz garoto novo. Se realmente os ingleses chegarem com essa grana toda, eu acho que o Landim não vai pensar 2 vezes. Não vai piscar, vai vender o cara sim. E você concorda que o Flamengo venda o Pedro, por esse valor astronômico para os padrões brasileiros? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas. Vamos chamar flamenguista para cá pro canal, pessoal, porque isso aí é que vai ajudar o nosso crescimento no YouTube. Um grande abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e até a próxima.